Bom, então vamos ver agora como tá ficando esse apartamento, que eu acho que é uma fase boa para se mostrar. A gente passou não sei quantos meses, agora aqui não sei de cabeça, e agora tá acabando, praticamente acabou a parte suja da obra. Estão começando o emassamento, que é a massa na parede para começar a deixar o apartamento mais limpinho. Então acho que agora dá para ver melhor o espaço e como que estão as coisas que a gente sugeriu, né? Como que as transformações que a gente sugeriu no papel estão agora materializadas dentro desse espaço. Bom, então entrando no apartamento aqui, a sala a gente não mudou muita coisa, né? Só teve esse revestimento para dar um pouquinho de textura, mas aqui já começa o lugar que a gente alterou bastante, como eu mostrei na planta, né? Então aqui vai ser o espaço de jantar. A gente até estudou fazer o espaço de jantar no meio com 2 passagens, mas a cliente preferiu deixar a mesa de jantar mais resguardada. Ela fica mais resguardada, por outro lado, se a gente tivesse deixado bem no meio com as 2 passagens, ia parecer que a cozinha ia estar mais integrada com a sala. Mas de qualquer forma são questões de escolha, assim também fica bom. Ali o corredor para os quartos, né? E essa área aqui, vou deixar uma foto, ela era super escura, super compartimentada, e a gente quebrou tudo. Já dá para ver que entra uma luz na lateral da outra fachada do prédio, né? Então aqui a gente quebrou tudo que tinha para fazer aquela luz que a gente colocou uma lavanderia, uma despensa, vir para cá. Então todos esses recortes nas paredes, tanto aqui, que vai um móvel em cima, a gente vai deixar um vidrão aqui, uma porta de vidro aqui, e lá também vai ter marcenaria embaixo, marcenaria em cima, mas todo o resto vai ser vidro. A gente deixou assim para que aquela luz natural que vem daquele lado, ela conseguisse se conectar de alguma forma com aquela luz que vem de lá. Isso deixa o apartamento muito grande, né? Vocês devem estar olhando pela câmera, parece aqueles apartamentos de 300 metros quadrados, mas não é tão grande assim. É que você conseguir olhar através ou para fora do apartamento de ângulos diferentes faz naturalmente com que o apartamento cresça muito, e essa iluminação indireta ela faz com que o apartamento realmente cresça, parece que ele cresce por dentro. Bom, aqui vai ter a cozinha enorme, em J, mais ou menos o formato dela. Então aqui vai ter a bancada do fogão com o móvel em cima, aqui a bancada da pia, e lá aquela mesa que eu mostrei no projeto, que é a bancada que vem aqui, e ela vira uma mesa mais altinha, se projetando para fora. E aí aqui, essa parede que eles estão fazendo vai ser a geladeira, e lá o móvel que faz a conexão e vira tipo um buffet, um aparador, para esse espaço, que é o espaço da mesa de jantar. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, indo aqui no corredor, os quartos a gente não mexeu muita coisa, né? Aqui tinha um armário embutido que a gente tirou e transformou em box, mas esse banheiro também a gente cresceu. Esse banheiro aqui ele era menorzinho, aquela parede era para cá, e eu tinha uma janela que dava para a lavanderia, que era muito grande. Então a gente diminuiu a lavanderia para crescer a cozinha, tirou aqueles cômodos todos compartimentados e empurrou como se fosse. A gente quase que ganhou esse comprimento do box, essa profundidade do box. A gente avançou para aquela área que era toda compartimentada, e com isso a gente fez uma janelinha aqui do lado que dá para a lavanderia, que vai ter um vidro fosco, que vai ter uma ventilação e vai trazer aquela mesma iluminação que vem da lavanderia para dentro do banheiro. Então esse banheiro ele ganha uma bela de uma iluminação natural, ganha ventilação natural, também a gente vai contar com um exaustor para ajudar, e aí para fazer essa brincadeira da luz entrando do lado, batendo nesse revestimento aqui, que vai ficar super bonito com a textura, que é o mesmo revestimento lá atrás, a gente fez uma sanca aqui em cima, para também dar esse efeito de uma luz indireta lavando o revestimento. Então é quase como se fosse de manhã, se for usar o banheiro, é uma luz natural que vem de lado, e à noite, quando não tiver essa luz, obviamente, é uma luz parecida, só que ela vai vir de cima. É quase como se ela mudasse de direção ao longo do dia, né? Então esse banheiro aqui ele vai ficar super legal. E aí indo para cá, bom, aqui vai ter o vaso sanitário.
uma bancada e a torre para armazenar mais coisa. Aqui a gente teve que fazer uma alteração em obra, nas alturas do forro, por conta das coisas que passam, do esgoto que passa do vizinho de cima. Então a gente optou por, nessa área que tem o box, que aqui tá passando muita coisa, gente. Aqui tá passando muita coisa mesmo, assim. Frigorígena, viga, exaustão, tem um monte de coisa passando aqui. Ela fica um pouquinho mais baixinha no box. E a gente aproveitou essa mesma altura para esconder aqui a parte do esgoto do vizinho de cima. Aí o resto do banheiro a gente fica um pouquinho mais alto, mas a gente aproveita esse alinhamento aqui para fazer a bancada aqui. Desculpa, a bancada aqui onde tem a base e a torre aqui. Então a gente aproveita de uma dificuldade que apareceu ao longo da obra para transformar isso daqui em arquitetura, para transformar e achar os alinhamentos para que, enfim, esse espaço aqui ele fique espacialmente mais organizado. Indo aqui para outro banheiro, que aqui tinha o banheiro embutido, o armário embutido que a gente trouxe para cá, a gente perdeu esse armário embutido, entrando aqui no quarto, para ganhar mais box. Então esse box aqui, ele era bem estreitinho, com isso a gente ganhou uns 40 centímetros de box, alguma coisa assim, para ter um box mais confortável. Mesmo assim ele não fica encaixadinho totalmente lá dentro, a gente precisa avançar com o box até onde está o final desse saco, que é o final do revestimento, que vai ser um revestimento, dá pra ver aqui, né, mais rosinha, com os nichos aqui atrás. Não vou tirar para não estragar o trabalho do pessoal. E aqui era o seguinte, tinha uma bancada aqui, aí o box bem estreitinho, o vaso sanitário, que a gente teve que mudar um pouquinho a posição, e o bidê. Só que esse banheiro, ele tem uma coisa que é uma qualidade, assim, que eu acho que, eu imagino que talvez no original já era assim, e depois eles mudaram. Não tem cara perfeito, assim, pro gabinete do banheiro, pro espelho, pro armário ficar aqui, porque aí entra essa iluminação indireta no apartamento, iluminando esse banheiro da melhor forma possível, de um jeito super gostoso. Aqui nessa lajezinha a gente vai aproveitar para colocar uma luminária quando precisar. De dia provavelmente você não vai precisar dessa luminária. Um espelheiro aqui, encaixadinho, aí o tampo. Aqui embaixo o gabinete da pia, já dá para ver os pontos de esgoto, de água fria e água quente, né, que vão ficar aqui. Então a gente aproveita as características que tem do prédio para montar a arquitetura. É claro que o layout tem que funcionar, mas nesse caso pareceu pra gente fazer muito mais sentido organizar esse banheiro dessa forma. Ele vai ficar com uma circulação melhor, ele vai ficar mais espaçoso, e ele também tem essa conversa aqui com o que já tem existente do prédio, que antes tinha box aqui, a bancada aqui, era tudo meio jogadão, e aqui tinha tipo um armário, uma despensa, não uma despensa dentro do banheiro, né, mas um lugar para guardar as coisas. Então essas aqui foram as transformações, digamos, mais relevantes do apartamento. É claro que tem detalhe de marcenaria, outras coisas menores, mas assim, o que eu queria mostrar aqui nessa etapa de obra é como que a gente, mais do que ficar pensando no revestimento, na estética, em como vai combinar as coisas, a gente tem que pensar muito em como aproveitar das características do prédio, nesse caso, iluminação e ventilação natural, como melhorar essas coisas, e também melhorar um pouco a questão das relações entre as pessoas, que não deu para falar muito nesse vídeo. Acho que eu expliquei um pouco mais na parte de projeto, mas que olhando aqui como a obra está indo, acho que vocês conseguem imaginar o tipo de vida diferente que vai ser aqui, né? Diferente daquele apartamento super compartimentado, com uma despensa fechadinha, quartinho antigo de empregada. Hoje em dia a gente não vive mais desse jeito, a vida mudou, os pensamentos mudaram os nossos valores enquanto pessoas, enquanto sociedades. Espero que tenha evoluído esses 50 anos que deve ter
a idade desse prédio, não sei direito, para adequar um apartamento antigo, um espaço antigo, para um modelo de vida, para um mais novo, com outros valores, né? Espero que esse vídeo tenha sido interessante para você. Segue a gente nas redes sociais, YouTube você já tá, né? Ou se você não tiver, se inscreve aqui no YouTube, Instagram, TikTok, procura aí Bruno Kim Arquitetura, entra no nosso site, enfim, todas essas coisas. Vai ajudar a gente muito, tá? E, enfim, até a próxima.